Olá, seja bem-vindo ao Decisões e Argumentos. A crise econômica e social no Brasil não é de hoje, mas a pandemia de Covid-19 deu o cheque-mate. Ela nos mostrou que as desigualdades são ainda mais gritantes e requerem soluções urgentes. Posto o problema, agora é hora de pensarmos em como recuperar as perdas acumuladas ao longo da história. No programa de hoje, vamos discutir os possíveis cenários da retomada da economia pós-Covid-19 com o advogado, sociólogo e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente, e também com o professor de Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Josilmar Cordenonce Cia. Obrigado pela participação dos senhores. Ok, obrigado. Eu que agradeço, um grande prazer e uma grande satisfação também dividir esse espaço com o professor Josimar. Um grande abraço a todos. Eu também muito honrado aqui em participar do programa. Agora a gente pensando até num cenário pós-pandemia, quais os alicerces que a economia brasileira deve manter ou pelo menos para a retomada? É uma pergunta bastante difícil para a gente pensar na retomada. O ideal é que nós tivéssemos confiança que o crescimento ia voltar, a pandemia não ia ressurgir, não tem risco de segunda onda, e você tem investimento privado alavancando o crescimento. Só que nós temos riscos nessa flexibilização de isolamento social, risco da volta, como em muitos lugares a gente está vendo um ressurgimento no contágio e mortes, e isso afeta muito a confiança nessa retomada. É mais ou menos por aí, professor José Vicente? Não, seguramente, o professor Josimar tem toda a razão. Basta, de toda maneira, a gente puxar para a memória o que foi o antecedente dessa crise, para a gente poder modular quais serão os grandes desafios e quais serão as grandes medidas que serão obrigatórias para conseguirmos ser bem-sucedidos. Lembremos que nós já estávamos tomados por uma crise econômica muito séria, que já vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 5, 6 anos. Nós já estávamos com uma crise muito intensa do ponto de vista das disponibilizações dos acessos e da empregabilidade no mercado de trabalho. Nós acrescentamos a isso uma crise política profunda, extremamente sensível, e a ela se juntou, então, essa crise sanitária do coronavírus. Então, convergimos por uma tempestade perfeita, de onde todas as possibilidades de repercussão, de danos e prejuízos ficaram potencializados, porque, além dos antecedentes, nós ainda fomos tomados por uma situação de governança que não está tendo capacidade e não teve também competência de construir os cânones da onde nós deveríamos não só combater todas essas crises que estão estabelecidas, como preparar, hipoteticamente, esse caminho da retomada. Então, sem um plano central, sem uma coordenação geral e sem um planejamento estratégico que pudesse dar conta da necessidade de o país construir um caminho e um foco para dirigir-se para essa retomada, as coisas estão e ficaram muito mais complicadas, muito mais difíceis e estão, da mesma maneira, colocadas como um desafio extraordinário. Então, tanto quanto o professor Josimar, eu também não sei como fazer. Eu só sei que, seja o que for, está tomado por uma complexidade, por uma dificuldade extraordinária por conta desses elementos que a gente está vivenciando na rotina da nossa vida nacional. E, infelizmente, a pandemia aqui no Brasil, ela, de certa forma, se tornou política também. Agora, em relação a essa tempestade citada pelo professor José Vicente, professor Josilmar, essa tempestade, ela, de certa forma, ela deve demorar até para passar, mas é muito cedo para a gente pensar em retomada? Não, cedo não. A gente precisaria começar a pensar em retomada já desde o início.
que, por exemplo, essa retomada que nós estamos tendo deveria estar... Eu não sou infectologista, mas tenho alguns amigos que eu converso, que a gente precisaria ter muito mais testagem na hora dessa volta e você poder fazer um tracing, você rastrear quem está contaminado, quais são os contatos que eles têm, para você conseguir isolar rapidamente, de forma mais eficaz, para a gente deixar essa primeira onda, pelo menos, para trás e termos confiança na retomada. Porque enquanto você vai para o transporte público, todo mundo agrupado no trabalho, fica difícil você não aumentar a contaminação e ter uma segunda onda piorando a situação. Que se nós fizéssemos um plano, um lockdown mais restrito, em termos de 2 semanas, com isolamento alto, acima de 70%, naturalmente esse número ia cair e daí você investiria fortemente em testes nas pessoas e rastrear os contatos. Esse seria uma flexibilização mais segura, mas está sendo meio solto essa flexibilização e sempre nos causa dúvidas e incertezas com relação a se é para valer ou não essa retomada. Então, isso retarda a retomada econômica, com toda essa incerteza. Os países asiáticos, eles foram mais rigorosos nesse sentido e eles já estão retomando a economia, porque eles já tiveram também experiência com outras epidemias e eles não levaram isso na brincadeira ou na tentativa e erro. Eles foram muito mais profissionais e, de uma certa forma, houve muito maior coordenação, mesmo nos países democráticos asiáticos, existe muito mais respeito pela autoridade, especialmente a autoridade sanitária. Aqui no Brasil ficou politizando tudo, até remédio virou motivo de disputa política, eu nunca vi isso. E isso está atrapalhando muito a nossa retomada, nosso planejamento. Agora, nestes cenários, pelo menos numa comparação com o passado, claro que é difícil a gente tentar prever o que vai acontecer aqui no país, mas pelo menos em cenários pós-guerra, no momento de tragédia, colapso de algum dos setores, enfim, o setor da saúde bastante afetado atualmente, quais dos setores costumam se recuperar mais rápido e primeiro? Pois é, eu não sei qual do setor ou quais dos setores poderão reproduzir o que foram as trajetórias anteriores, em que numa crise econômica você tinha setores que saíram na frente, principalmente esse setor de comércio e serviços, podendo recuperar, o setor de infraestrutura e o setor de exportação. Mas é importante a gente enfatizar a dificuldade adicional que está colocada sobre esse problema que nós estamos conversando e sobre as possibilidades de solução desses problemas, porque o professor Josimar apontou talvez o ponto nevrálgico da questão. Nós estamos passando por uma crise política extraordinária. Não só uma crise política, mas uma crise de embates políticos seríssimas que está conseguindo travar e mobilizar o país. Não é? E nós já dizíamos que se aquelas ocorrências anteriores, as crises anteriores, já eram crises de proporções extraordinárias e que estava exigindo uma capacidade de liderança, uma capacidade de construção, de coordenação e de encaminhamento extraordinários, para essa crise que se colocou sobre as demais, então nós estamos precisando dessas qualidades com muito mais ênfase. Não é? Basta lembrar, por exemplo, que para a situação econômica já anteriormente colocada, nós já estávamos nos níveis dos limites do administrável, que era o caso de que a crise econômica tinha colocado 13 milhões de pessoas desempregadas no mercado de trabalho. Não é? Então, se para aquela situação nós já estávamos exigindo um plano Marshall, não é? Para a situação que se colocou adicionalmente,
não é? Nós estamos precisando não só de um plano Marshall, mas uma grande liderança, um grande estadista, uma grande condução política que possa levar e dirigir toda a nação para essa retomada e para esse processo de superação, não de um setor, mas de todo o país. De modo que quando essas qualidades não estão disponibilizadas aí no ambiente político e de modo de que quando essas coordenações necessárias não estão estruturadas para dentro desse problema, nós temos dúvidas. Quando é que vai ser possível a retomada, quais são os setores e se nós teremos sorte e teremos também capacidade de produzir essa travessia, não é? Porque a gente está ouvindo aí as análises de muitas áreas econômicas e áreas de estratégias dizendo que, olha, antes de 1 ano e meio, antes de 2 anos, não vai acontecer nada, não é? De modo que a gente tem muitas dúvidas de qual é o setor que poderá ter protagonismo nessa retomada, nesse novo normal, e de que maneira que isso possa se dar para dentro de uma situação que já estava colocada de uma forma crítica, e agora essa criticidade incluiu, acho que, 2 dimensões. Primeiro, o desgoverno e a distopia, e segundo, não é? A superposição extraordinária dos problemas que estavam colocados, porque nós estamos dizendo, se antes eram 13 milhões, né, professor Josimar? Agora Sim. A gente já pode imaginar que serão 23 milhões dos desempregados e dos que estarão necessitados de todo o apoio e olhar do espaço governamental, das políticas governamentais, e a gente não tem visto e não tem verificado uma preocupação, uma condução e uma estruturação de estratégias para essa dimensão específica. De modo que o ambiente se coloca, como eu disse, desafiador e sombrio. E dificuldades maiores e desafiadoras também devido aos governos não se conversarem, né? Governo federal, os governos estaduais e os municípios também. Essa interlocução parece que aqui no país ela não anda de bem com a vida. Enfim, a gente vai retomar esse assunto dos empregos na sequência do Decisões e Argumentos. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho e na sequência a gente retoma essa nossa conversa.